Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de trabalho e agradecer ao Amor e Caridade que fez esse convite para que nós estamos aqui mais essa noite, né, para trocarmos uma ideia, conversarmos um pouco sobre esse tema, como está indicado aí, né, no slide de abertura, tão significativo quanto o suicídio. Então, como é usual, vamos iniciar com uma oração. Tá? Então, eu peço a todos, por favor, que cerrem seus olhos e que, numa tentativa de serenar os corações, de buscar uma conexão com o mais alto, peçamos em prece e oração, pedir a orientação de Jesus e da espiritualidade maior nos passos do caminho, né, Pai? Que possamos, a cada movimento que fazemos em direção a Ti, que possamos fazer movimentos mais firmes, mais conscientes da necessidade da nossa evolução. Ajude-nos para que nesse processo de caminhada também possamos dar as mãos para os nossos companheiros que o Senhor coloca em nosso caminho. Esse mês que, de algum tempo para cá, foi consagrado a uma conscientização dessa medida extrema, que é o autoextermínio. Ajude-nos para que possamos ser mais conscientes, evitar que a nossa incúria, as nossas dificuldades, dificultem a nossa jornada e que possamos também, dentro dos nossos limites e dos nossos esforços, ajudar os outros que cogitam trilhar um caminho tão tortuoso, um caminho tão difícil. Tuas bênçãos, Pai, abarque toda a humanidade nos dois planos da vida. Que assim seja. Então, gente, muito obrigado mesmo. Boa noite pela presença de vocês nessa noite, para a gente trocar uma ideia sobre, conversar um pouco sobre o suicídio. Então, mais uma vez, agradeço aí ao Amor e Caridade por essa oportunidade aí de trabalho. Uma reflexão que eu queria fazer um pouco diferente. Normalmente, se vocês olharem hoje, várias casas espíritas estão tocando na temática do suicídio, né? Porque o mês de setembro, normalmente, ele está sendo utilizado aí como Setembro Amarelo, até escolhi essa cor predominante nas minhas transparências, como um alerta desse do suicídio. Então, geralmente, o tom de muitas dessas palestras são em relação à prevenção do suicídio. Mas eu queria fazer um pouco diferente, tá? Eu queria mudar um pouco o enfoque. É claro que a temática de fundo ainda vai ser em relação ao suicídio, mas eu queria, como o subtítulo indica, fazer uma reflexão sobre qual que é a nossa relação com o suicídio. Como nós nos comportamos em relação a ele. Porque o Espiritismo explica para a gente as consequências do ato do autoextermínio, do suicídio, para quem o comete. Mas eu queria fazer um outro enfoque da nossa conversa. Eu queria analisar o nosso comportamento em relação ao suicídio. Como nós lidamos com ele. As pessoas sabem que eu adoro histórias, né? Eu já comentei em várias conversas minhas. Então, nessa conversa de hoje, eu queria também começar a fazer um pouco diferente. Eu queria começar contando uma história, tá? Para mostrar um comportamento que é comum, às vezes, em relação ao suicídio, tá? Então, essa história tá lá no livro. Ela chama-se A Meada, está no livro Instante da Vida. Ela foi escrita pelo irmão X, né? E chegou até nós através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Tá? A história começa assim. A conversação entre as duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Você não pode imaginar o meu amor por ele. Não posso concordar com você.
De certo que não me entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto o seu marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você não acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada. Não é justo. Sei que você não me compreende. Simplesmente não concordo. Dionísio, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto e estava de ouvido atentos, sem perder palavra. De parada em parada, cada uma volveu ao lar suburbano, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce acompanhada por um moço ao tomar o elétrico, aliás, de cativante presença. Recordava-lhe as palavras derradeiras. Vá tranquila, amanhã telefonarei. Cabeça quente, vasculhando as novidades no ar, aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce. Então, logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu um novo diálogo. Você não imagina o que vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Vi com os meus olhos. Um rapagão a seguia, mostrando gestos de apaixonado. E por fim, no ônibus, ela própria se confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, isso não fica assim não. Júlio é meu colega e Júlio vai saber. A conversa transitou através de comentários escuros. E no dia imediato, pela manhã, na oficina, o amigo ouve do outro desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende. Somos companheiros e não posso enganá-lo. O que eu vou dizer representa um sacrifício para mim, mas fala para o seu bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado, como estou vendo. Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher. O esposo escutou a denúncia, longamente cochichada, qual se lhe enterrassem afiada lâmina no peito. Agradeceu pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir à casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava um atendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia de certo. Deixou o serviço, rumo ao lar, e aí chegando, penetrou a sala, agoniado. Estacou de improviso. A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às 3 horas, meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu, à maneira de cão espantado. Sob enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou na oficina que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa e tentou o almoço, em companhia da mulher que, em vão, procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas ruas públicas e, poucos minutos depois das 3 da tarde, entrou sutilmente no lar. Aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa a inclinar-se sobre seu próprio leito. De uma imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio, e à noite foi encontrado, morto, num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce,
O mexerico foi explicado. Dionísio era apenas um belo gatinho engorá que a desolada senhora criava com estimação imensa. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas ao gosto moderno para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz, que se achava no aposento íntimo do casal, era nem mais nem menos o empregado da casa de móveis que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada, e Dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga do lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente só fala certas coisas só por falar. Bom, nessa história aí trazida por nosso irmão Humberto de Campos, meu irmão X, mostra muito do nosso comportamento, né? Às vezes a gente fala palavras, influências, determinados comportamentos e não sabem como é que isso toca nas pessoas à nossa volta. E como ela diz, a gente fala certas coisas só por falar, mas uma coisa é o que nós dissemos, outra coisa muito diferente é como aquilo que nós dissemos acaba tocando as outras pessoas. Essa deveria ser a nossa reflexão. Eu sou, uma frase que eu gosto de lembrar, é que fala que eu sou senhor do meu silêncio, mas eu sou escravo das minhas palavras. Às vezes a gente fala coisas, pronuncia pensamentos e fala expressões que para nós não têm um significado pequeno, mas podem tocar profundamente o outro, tá? E como nesse caso daí pode parecer, não acredito que seja uma história de ficção, mas com certeza ela é baseada em situações reais, influenciada às vezes com palavras, com colocações venenosas nossas, más interpretações. Nós somos corresponsáveis por levar nossos irmãos a uma medida extrema como o suicídio. Então a colocação que a gente coloca é essa aí. Qual seria a nossa responsabilidade em situações como essa? Por que eu falo isso? A gente pode falar o seguinte: a responsabilidade foi do Júlio, ele que suicidou. Em momento nenhum a Dona Lequinha o incentivou a se suicidar, a se enforcar, como foi relatado na história. Então a responsabilidade é toda dele que cometeu o ato. Tá? Então, a nossa reflexão de hoje passa também sobre isso. Qual que é a minha responsabilidade em relação a uma pessoa que está, um conhecido meu, que cometeu suicídio ou pensa cometer? Porque o Espiritismo é bem claro sobre isso, a gente vai comentar alguma coisa. Não é só o ato consumado que me causa responsabilidade. A mera indução ou a mera influência que eu causo na vida de uma pessoa também traz um certo nível de responsabilidade para as minhas mãos, tá? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para a gente introduzir o assunto, eu gostaria de pegar a questão 639 lá do Livro dos Espíritos, tá? Nessa questão específica, Kardec faz essa pergunta que está aí para os espíritos. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição que outros homens o colocam? Quais os culpados nesse caso? Então, a pergunta é o seguinte: eu realizei um ato ruim, um ato mau, tá? Mas esse ato que eu realizei foi influenciado por outras pessoas. Como é que seria uma relação de culpa nesses casos? Isso que está colocado aí também, obviamente, pode ser trazido para o suicídio, né? Que é o autoextermínio. Eu cometi o ato, tá? Mas, de certa forma, eu fui influenciado direta ou indiretamente por outras pessoas. Quais seriam um nível de responsabilidade? Qual seria o nível de envolvimento do outro nessa medida extrema que eu tomei? Caberia ao outro algum nível de responsabilidade, tá? Por me influenciar?
Olha o que a espiritualidade indica para Kardec. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Tá? Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os assim procedendo ou ocasionaram. Por quê? Cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Então essa pergunta está mostrando assim, porque cada um será punido, ou seja, haverá consequências, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então nós somos responsáveis pelo mal que nós desencadeamos diretamente em nossa vida, mas também somos responsáveis pelo mal, pela influenciação que nós provocamos na vida do outro. Tá? Porque a gente pode falar assim, mas eu sou um vendedor de armas, tá? Eu sou um vendedor de armas ilegais. Eu posso virar e afirmar o seguinte, eu em momento algum concitei alguém a disparar uma arma e matar uma pessoa, tá? Mas no momento que eu me coloco na posição de negociador de armas, eu já estou sendo não pelo ato, porque o ato eu não respondo, olha, isso é muito importante. Eu não respondo pelo ato do outro, tá? Se eu vendi uma arma para ele, tá? E ele matou uma pessoa, a responsabilidade pelo ato do assassinato é dele. Mas eu respondo pelo crime de ter facilitado isso, percebe? Eu vendi uma arma para o outro. Ok. Mas o que o outro vai fazer ou não, isso é da responsabilidade dele. Mas eu respondo por esse ato. É o que está dizendo aí no final dessa resposta. Mas também pelo mal que tenha dado lugar. Então as nossas consequências, trazendo isso para o suicídio, são muito grandes. Eu não obriguei ninguém a se suicidar, tá? Mas a minha ação e a minha omissão em relação ao suicídio de uma pessoa que eu tenho contato, de certa forma traz um nível de responsabilidade para mim. Isso fica bem claro na próxima questão que a gente vai analisar, tá? Lá na questão 642, Kardec pergunta da seguinte forma lá para a espiritualidade. Para agradar a Deus e assegurar nossa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, se eu não fizer nada de ruim, já é o suficiente? É óbvio que não, né? Então qual que é a resposta? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Percebe? Então, eu tenho um nível de responsabilidade também por evitar que o mal aconteça. Quando eu não pratico o bem, eu também sou responsabilizado por isso. Percebe? Gente, eu esqueci de comentar no início da nossa conversa. Eu gosto muito da participação de todos, tá? Então, por favor, se alguém quiser fazer um comentário, alguma comunicação, uma colocação, é só digitar aí no chat, que assim que chegar para mim a gente comenta ou responde a pergunta ou traz o tópico para a nossa conversa, tá? Porque aí outro detalhe aqui, lembrando que como é uma transmissão ao vivo, não tem, existe um certo atraso, tá? Entre a colocação da mensagem no chat e ela chegar aqui para mim, tá? Mas assim que ela chegar, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma observação, a gente responde assim que chegar aqui, ok? Bom, mas é isso. Eu sou responsabilizado pelo mal que eu pratico e pelo mal que surgiu do bem que eu não pratiquei, como está bem claro aí. Se eu tenho determinado nível de compreensão, se eu tenho um nível de percepção, porque a lei divina, gente, ela tem a ver também com o nível de evolução da pessoa, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que não percebem como elas poderiam agir, tá? Elas não percebem, às vezes, a dor do outro, a dificuldade do outro, tá? Então, ele tem um certo nível de responsabilização. Quando eu percebo e não ajo, aí meu nível de responsabilidade, com certeza, é outro. Os níveis dependem do nível de compreensão
de capacidade de percepção de cada um, tá? Porque a lei divina, ela tem essa sabedoria imensa. Ela não é a mesma para cada espírito, porque depende do grau de evolução, depende do grau de compreensão daquele espírito, do nível de percepção dele, entendem? Complementar dessas duas questões, tem a terceira aqui, tá? A questão 643, Kardec pergunta para a espiritualidade: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Essa é uma questão muito séria, né? Porque um dos argumentos que a gente pode usar dessa não percepção e às vezes na interferência com o espiritismo é indicar que é o seguinte: eu não fiz o bem porque eu não tinha condições, eu não tinha possibilidade de ajudá-lo, eu não tinha a chance de fazer o bem. Será que é assim mesmo? Tá? Será que eu não tenho condições de fazer o bem? Será que eu não tenho essa possibilidade de fazer o bem? O que vocês acham? Olha a resposta contundente, como muitas da espiritualidade para a gente. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha que interessante. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar, de fazer o bem. Então, às vezes, nessas exortações do Espiritismo, fala assim, em relação à caridade, a gente não percebe que uma das formas da caridade dela é essa que está indicada aí, que está até em ênfase: ser útil. Ser útil. Toda vez que eu me coloco à disposição, toda vez que eu me coloco a serviço, que eu me proponho a trabalhar para o outro, eu estou trabalhando a caridade, eu estou sendo útil, eu estou praticando o bem. Percebe? Ao ser útil é ser servidor. Deus é o servidor supremo. Tá? Como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, também nós temos a capacidade de sermos úteis. Tá? Olha o que eu disse. Nós temos a capacidade de ser útil. Se somos ou não, aí vai depender de nós. Vai depender da nossa compreensão da necessidade. Aprender a evoluir passa muito por compreender as possibilidades na nossa volta, tá? E não perder o ensejo de praticar o bem, como está alertando a espiritualidade. Cada oportunidade que eu tenho de praticar o bem e eu não realizo, é uma oportunidade a menos que eu tenho de dar um passo a mais na minha evolução. O ser útil é isso que as pessoas fazem. Às vezes eu não sei fazer determinadas coisas, mas eu estou disposto a ajudar dentro do meu limite, dentro da minha capacidade, dentro da minha compreensão. O que a pessoa precisar, o que estiver ao meu alcance, eu estou aqui. Essa que é uma compreensão da utilidade, essa é uma postura mais centrada de quem compreende mesmo a necessidade de trabalhar na seara do bem. O Cristo, quando esteve aqui, ele deu exemplificações dessa necessidade do trabalho. É através do trabalho do bem que nós evoluímos. E é através desse ensejo de ser útil que a gente, às vezes, evita um ato tão extremo quanto o suicídio. E, às vezes, a gente acha que, por nossas ações ou as nossas omissões, não há consequências, porque nós não fomos quem praticamos o ato. Tá? Vamos dar um exemplo aqui sério em relação a essas questões, a 639, a 642 e a 643, um exemplo prático. Tá? Vamos falar sobre essa participação direta e indireta no suicídio.
Dos casos mais contundentes que a gente tem em relação ao suicídio é no suicídio praticado por nosso irmão Judas. Tá? É bom a gente esclarecer um pouco sobre essa questão em relação a Judas, né? Acho que tem uma tradição, né, daquele negócio em alguns no interior, acho que no Nordeste também, tem aquele malhação do Judas e outras atividades. A figura de Judas, nosso irmão, às vezes ele é mal interpretado. Judas, ele não traiu Jesus apenas pela maldade, pelo dinheiro. O que acontece? A traição de Judas foi motivada por uma não compreensão da missão e de quem realmente era Jesus. Judas acreditava que Jesus era o Messias e o amava profundamente. Só que ele tinha uma visão equivocada em relação a Jesus, que Jesus achava que Jesus tinha que se manifestar como o Messias do povo judaico, como se fosse aquele Redentor que ia aparecer e alçar o povo judeu à posição de distinção que ele merecia, que ele era indicado nas Escrituras, que reassumir a condição dele de um povo eleito perante Deus. Então, ao, digamos, trair Jesus, ele achava que ia colocar Jesus numa determinada condição que forçaria Jesus, forçaria entre aspas, a se manifestar, a mostrar realmente a sua essência divina, mostrar aquilo que ele tinha feito. Tá? E quando isso não aconteceu, Judas entrou num processo de extrema perturbação. Em momento nenhum a gente pode duvidar do amor de Judas. Tá? Em relação a isso, a gente pode olhar, e o amor de Judas por Jesus e o amor de Jesus por Judas era recíproco, tá, gente? No livro Boa Nova é relatado que Jesus, inclusive, foi resgatar Judas após o suicídio das regiões umbralinas por muito o amar. Tá? Então a gente tem que pensar um processo dessa reflexão sobre isso. Mudar, às vezes, esse enfoque equivocado que a gente tem sobre a conduta do nosso irmão, dos motivos reais que o levaram a fazer isso. Não foi nada por questão do dinheiro, foi uma percepção equivocada, como tantos de nós já tivemos em relação a realmente quem era Jesus. Tá? Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 3 a 8. Tá? O que acontece? Vamos lá. Então Judas, que havia sido traidor, vendo que Jesus fora condenado, tocado de arrependimento, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Depois de lançar as moedas no templo, retirou-se e foi se pendurar no laço. Mas os príncipes dos sacerdotes, recolhendo o dinheiro, disseram: não é lícito deitá-lo na arca das esmolas, porque é preço de sangue. Tendo, pois, deliberado em conselho sobre a matéria, compraram com ele o campo de um oleiro para servir de cemitério aos forasteiros. Por essa razão, esse campo ficou sendo chamado até hoje de Haceldama, isto é, campo de sangue. Olha que interessante. Nessa passagem daqui, Judas percebeu o equívoco dele, foi tocado de arrependimento e buscou aqueles que o haviam concitado a realizar um crime. E falou assim: eu vim aqui para entregar o quê? Pequei entregando o preço de sangue, ou entregando o sangue inocente. O que eles falam? Que nos importa? Isso é contigo. Então, é aquela questão, né, que a gente falou. Eu incitei o mal e eu acho que por ter o incitado, como foi outra pessoa que cometeu o ato,
eu não tenho responsabilidade sobre isso. Judas, eles acham que, esses nossos irmãos lá, dos sacerdotes, acham que ao pegar aquele dinheiro, que foi o símbolo daquele crime, que envolvia, na verdade, dois, né? Envolvia o crime da traição de Jesus e também o crime do suicídio de Judas, tá? Eles acham que, eles perceberam que aquele dinheiro não seria um dinheiro muito complicado, como que ele fala que foi o preço de sangue. Então eles tentam amenizar isso, dando uma outra utilidade para ele, comprando esse cemitério para os estrangeiros lá. Isso aí foi chamado aí de campo de sangue, porque aquele dinheiro representavam esses dois crimes que foram ter cometidos. E às vezes a gente acha que só foi o crime da traição, mas também o crime de Judas, né? Ele realizou esse autoextermínio, que é um crime complicadíssimo, mas eles também, os sacerdotes, por o citarem, também respondem por ele, também estão envolvidos com ele, percebe? Eles o incitaram, e não adianta falar que foi só Judas que o cometeu. Eles, por incitarem aquele crime diretamente, também eles estão envolvidos. Olha aqui, isso é tão sério, isso aparece até lá no Consolador, tá? O Consolador, para aqueles que não conhecem, também é um livro de perguntas e respostas, tá? É escrito por Emmanuel, tá? Na questão 319, Emmanuel propõe a seguinte questão: quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido, ou sacerdote, maldoso e indiferente, que o induziu à defecção? Defecção seria no sentido de abandono, de deserção, né? Abandono, deserção dos ensinamentos do Cristo, da proximidade com Ele. Quem que a gente acha que seria mais, precisaria de mais de misericórdia? Judas, que cometeu basicamente dois crimes, né? Traiu Jesus e suicidou. Ou o sacerdote, que o incitou diretamente à traição e indiretamente ao suicídio. Qual que precisaria mais da misericórdia divina? Olha o que Emmanuel coloca para a gente. Quem ha recebido mais misericórdia, o mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para o divino mestre desde muitos séculos. Olha o que Emmanuel está colocando para a gente. Que quem precisa mais da misericórdia divina é o sacerdote, porque ele não cometeu apenas Judas, em apenas um momento, cometeu esse problema, essa escolha da traição e depois do suicídio, tá? Mas o sacerdote, por não compreender a gravidade do crime dele, ele vem executando isso reiteradamente através dos séculos, várias e várias encarnações, linkando, fazendo uma conexão com aquela história do início da nossa conversa, seria às vezes com a dona Lequinha, né? Que com o discurso venenoso, com o discurso maldoso que ela realizou, acabou envenenando uma pessoa e levou um irmão ao suicídio. E às vezes a gente tem esse comportamento várias e várias reencarnações. É isso que Emmanuel está alertando para a gente, desde muitos séculos, porque às vezes a gente, como viu nas questões 639, 642, 643, nós somos responsabilizados por ações e por omissões. Quantas ações e omissões nós tivemos com pessoas à nossa volta que permitiram que elas fossem conduzidas ao suicídio? Percebe? Então a situação é muito, muito, muito séria. Nós somos responsabilizados também. Então, mas eu não vi que o outro iria cometer o suicídio, eu não percebi os indícios dele. Bom, tem uma questão aí. Você
não tinha condições espirituais de evolução, de maturidade espiritual, de perceber os indícios que o outro tinha, ou você tinha e virou os olhos para o lado falando que isso não era problema seu? Esse que é o ponto-chave da questão. Qual que é o meu comportamento? Eu percebi e fingi que não era comigo, ou eu percebi ou eu não, realmente não percebi? Isso vai tudo ser levado em conta com a lei, em relação à lei divina. E às vezes a gente acha disso, eu não poderia ajudar, tá? Mas será que você não induziu uma pessoa, não? Quando você faz críticas, quando cada um de nós amaldiçoa, quando cada um de nós fala que determinados comportamentos, determinadas ações do outro são errados, quando a gente coloca uma carga de julgamento imensa em cima das nossas percepções, da nossa conduta em relação ao que o outro faz ou deixa de fazer, nós também nos tornamos responsáveis. Porque, olha aqui que ele conta, na pergunta ele está falando assim, era o sacerdote maldoso e indiferente. Esses são duas chaves que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Nós passamos, ou às vezes pela indiferença, de não ver a dor do outro, não ver a dificuldade do outro, ou às vezes também pela maldade, né? Pelo nosso comportamento, pelo nosso discurso cheio de veneno, sobre o nosso discurso carregado de incompreensão em relação aos outros. Gente, cada um de nós tem uma luta, cada um de nós está num momento de evolução, cada um de nós tem uma dificuldade a ser vencida. Essa crítica exacerbada, essa crítica que a gente vê hoje, hoje a internet é povoada disso, né? De juízes, de censores do comportamento alheio. Quantas vezes eu estou, ao criticar uma pessoa, um determinado comportamento, ao fazer uma construção maldosa, eu não estou incitando direta ou indiretamente a um irmão suicídio. Talvez ele vai cair no mesmo erro da dona Lequinha, né? Mas são só palavras, não tem problema nenhum. Quantas vezes eu não disse, mas eu pensei, eu só falei por falar. Quantas vezes isso pode ter sido pesado, isso pode ter sido complicado, isso pode ter batido muito ruim para um irmão nosso. Percebe? Às vezes, esse comportamento, que é nada demais para mim, pode ter um peso imenso na vida do outro. Pode ser, talvez, a última gota que leve ele a um ato extremo. É claro que a responsabilidade por ter cometido o ato é dele, tá? Mas nós não podemos nos isentar da responsabilidade pela indução, pela palavra maldosa, pela colocação, pela crítica que nós fazemos em relação ao outro. Como a Imaculada chegou para mim, isso é muito sério, realmente, Imaculada, é muito complicado, tá? Porque, às vezes, aquela mensagem evangélica é muito séria, gente. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Pelo discurso da pessoa, a gente consegue avaliar o nível de compreensão ou de crítica que ela tem em relação aos outros, tá? Então a gente tem que medir muito as nossas palavras, porque a palavra dita, não sei como é que vai ser recebida pelo outro, tá? Então, nesse mundo de críticas, a gente tem que tomar cuidado, porque nunca são só palavras, né? Eu só falei por falar, tá? Mas as nossas implicações estarão em relação a isso, tá? Vamos falar um pouco sobre as causas do suicídio, tá? Mas eu queria dar um outro enfoque em relação a elas. Eu queria trazer isso aqui, que está lá num livro chamado A Terra e o Semeador, tá? Esse livro, ele mescla algumas coisas que são ditadas por Emmanuel e algumas coisas que são colocadas diretamente pelo Chico Xavier, tá?
É interessante que a gente consegue ver, é bem nítido, para quem já viu, por exemplo, o, o, aquele programa Pinga Fogo, eu já vi entrevistas do Chico, dá para ver as construções dele que são diferentes de Emmanuel, né? O jeito dele falar, quando é uma coisa dele mesmo, os exemplos que ele traz são diferentes de Emmanuel, mas tem uma sabedoria, uma profundidade muito grande. Esse jeito de falar dele aqui, dá para ver que realmente essa passagem aqui foi ditada por Chico. Tá? Perguntaram para o Chico o seguinte: o suicídio é uma consequência de fatores psicológicos em desagregação ou de influências espirituais em evolução? Olha aqui, essa pergunta é profunda. O suicídio é consequência de fatores psicológicos em desagregação ou de influências espirituais em evolução? O que essa pergunta está expressando para a gente? O que leva uma pessoa ao suicídio? É a mente dele, é o espírito dele que entrou num processo cada vez mais obscuro, cada vez mais pesado, cada vez mais desarmonioso, que, por fim, leva a esse extermínio da vida, ou é um processo de influência espiritual que vai evoluindo. Cada vez mais a pessoa vai entrando num processo obsessivo, chega até um ponto que esse processo evoluiu tanto, esse processo obsessivo evoluiu tanto que ela é compelida ao suicídio pela influenciação dos nossos irmãos desencarnados. Percebe? Um fala que ou é uma questão só própria da pessoa ou é uma questão de influenciação espiritual negativa. Olha a sabedoria que Chico responde para a gente. Todos nós sabemos que cada espírito é senhor do seu próprio mundo individual. Quando perpetramos a deserção voluntária dos nossos deveres diante das leis que nos governam, de certo que imprimimos determinadas deformidades no corpo espiritual. Olha que legal. Quando o Senhor é próprio, cada um de nós é senhor do seu próprio mundo individual. Tá? Quando perpetramos a deserção voluntária dos nossos deveres, o que desencadeia todo o processo obsessivo e todo o processo de suicídio? É sempre uma escolha do próprio espírito. Gente, se um espírito está equilibrado, se um espírito está em harmonia, não tem influenciação espiritual que o faça cometer o suicídio. Não é dessa maneira. Mas você quer dizer que não existe influenciação espiritual num processo de suicídio? Sim, existe. Mas toda ela foi desencadeada, como o Chico está lembrando para a gente, quando eu deserto voluntariamente dos nossos deveres. Quando eu inicio um processo de afastar aquilo que eu deveria passar numa determinada encarnação, eu abro caminhos para esses processos de influenciação. E olha que interessante, imprimimos determinadas deformidades no corpo espiritual. Então, toda vez que a gente comete o suicídio, a gente cria marcas, a gente cria situações do nosso perispírito que impactam as vidas futuras. E a gente vai ver como é que isso é sério. O Elvésio colocou aqui: uma fofoca pode causar perturbação, por sua vez pode levar ao julgamento errado, e isso pode levar a uma atitude errada, no caso, com grave consequência. É isso, Elvésio, foi como naquela situação. É claro que quem cometeu o ato tem responsabilidade, mas eu, por disseminar aquela história atravessada, aquela fofoca, também sou responsabilizado. Tá? Isso aí depende do vibratório. O padrão vibratório nosso atrai essa influenciação, Imaculada. É isso mesmo, tá? Então, mas o processo obsessivo é sempre desencadeado por mim, pela minha vigilância, como o Chico alerta, quando eu deserto voluntariamente do meu dever, daquilo que eu me comprometi a fazer durante o meu planejamento reencarnatório. Olha como é que ele continua. Essas deformidades resultam das causas kármicas estabelecidas por nós mesmos, pelas quais sempre
recebemos de volta os efeitos das nossas próprias ações. Então, o que acontece? O que ele está colocando isso? É a lei de ação e reação, né? Lei de causa e efeito. Quando eu realizo alguma coisa, um ato desse, ele causa marcas, ele causa consequências no meu perispírito. E por causa de leis kármicas, isso acaba retornando para mim. Mas isso é mais sério do que a gente pode perceber. Olha o que ele fala. Assim, formamos com o suicídio muitas tentações a suicídio no futuro. Porque quando nos encarnamos, carregamos conosco a tendências e inclinações, como é óbvio na recapitulação de nossa experiência na Terra. Olha o que acontece. Um suicida, se nós nos suicidamos 1, 2 vezes, nós tendemos ao suicídio em reencarnações futuras. Então isso aumenta a nossa responsabilidade de quê? Dessa percepção. Quem suicidou em uma encarnação tem tendências a cometer o mesmo ato em outras vezes. Porque, como ele está dizendo aí, carregamos conosco tendências e inclinações. É um comportamento que a gente realizou, e de tanto realizá-lo, a gente acha que esse é um mecanismo de fuga. Tá? Então, eu tendo a suicidar novamente em vidas futuras. Perceba como é que isso é sério? Não bastando apenas aquele momento daquele meu desequilíbrio, aquele momento que eu cometi um suicídio em uma determinada vida, que eu já vou passar pelas consequências daquilo, eu também tenho a tendência a sofrer, a cometer esse ato em outras vidas. Porque eu cometi um ato, agravei numa determinada vida. Na próxima, eu tento fugir de novo e tento fazer de novo aquele mesmo ato. Percebe? Então isso aumenta a nossa responsabilidade da observação em relação ao outro, porque ele pode cometer aquele ato de novo. Tá? Isso é muito sério. E olha o que ele fala. Quando falamos de tentações, não nos referimos a esse tipo de tentações que acreditamos provir de entidades positivamente felizes, cristalizadas na perseguição às criaturas humanas. O que acontece? Agora o Chico ele vai dar um exemplo que eu achei muito, muito legal para explicar essa questão de tentação. O que acontece? Quando a gente fala assim, de tentação, que são aquelas coisas que têm esse apelo imenso na nossa vida, a gente acha que a tentação ela é generalista, né? Na nossa pequenez espiritual, a gente acha que a tentação é igual para todo mundo. E não é dessa maneira. Tá? A tentação, digamos assim, funciona de maneiras diferentes para cada espírito. Tá? O Chico deu um exemplo muito legal. Tá? Ele falou o seguinte: lembrar que a tentação nasce dentro de nós. Então, por que umas vezes uma pessoa tem comportamentos suicidas e outras não? Tá? Passam por situações semelhantes e a gente vê isso, né? Às vezes passam pessoas com situações muito mais complicadas, muito mais difíceis e pensam em suicídio. Tá? Outros passam por situações complicadas, muito mais complicadas do que essa, e nem passam pela cabeça, nem cogitam isso, essa ideia de suicídio. Não sofrem essa tentação. Porque a tentação é diferente para cada um. Olha o exemplo que o Chico, na sabedoria dele, nos deu. Achei isso muito legal. Ele fala o seguinte: tem uma espiga de milho, tá? E tem um brilhante aqui. Uma espiga de milho e um brilhante. Tá? Aí eu vou e faço o quê? Eu mostro essa espiga de milho e esse brilhante para um cavalo. Tá? Qual que vocês acham que o cavalo vai preferir? Vai ser espiga de milho ou brilhante? Se você mostrar um brilhante para um cavalo, provavelmente o quê? Ele vai ignorar, porque aquilo ali não faz sentido para ele, aquilo é simplesmente uma pedra. Mas se você mostrar a espiga de milho para ele, a espiga de milho vai representar o quê? Alimento. Tá? Então, com certeza, entre o diamante e um brilhante e espiga de milho, ele vai preferir a espiga de milho. Já é diferente para um homem, né? Se você mostrar o diamante e a espiga de milho, qual que ele vai preferir? O diamante. Tá? Quem que representa a tentação para o homem, quem que representa a tentação para o cavalo?
São elementos diferentes, né? Então ele deu essa lógica para mostrar para a gente que a tentação funciona da mesma coisa. Coisas diferentes têm apelos diferentes em espíritos diferentes. O que a tentação para mim pode não ser para o outro. Por uma coisa que é simples para mim, eu jamais, mas eu perdi um emprego, tá? Aí eu não cogitaria o suicídio, mas para algumas pessoas sim, são tentações diferentes. Ele passou por determinadas situações na vida passada dele que estabeleceu um determinado comportamento. Como foi a gente disse, a gente tende a repetir padrões, tá? O comportamento que eu fiz em outra vida pode ser na outra. Então, os suicidas, infelizmente, tendem a repetir esse padrão. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e cuidado com esse discurso de falar com o outro: mas isso é muito pequeno, isso não representa um problema, isso não é uma dificuldade, você está pensando em morrer por uma coisa tão boba, tão simples, tão simples para a gente. Lembra desse exemplo que o nosso irmão Chico aí deu, da espiga de milho e do diamante. Coisas diferentes têm interpretações diferentes para cada um de nós. Pode ser pequeno para mim, mas para o outro pode se afigurar de uma determinada maneira que para ele acha que, em função dos comportamentos de outras vidas, acha que o suicídio é um caminho viável, que o suicídio é uma boa opção para aquele momento. E pasmem com isso, né? O suicídio é comum, infelizmente, até entre espíritas. Tá? Mesmo entre espíritas, a saída através do suicídio é comum, porque existe às vezes uma distorção de ideias. Eu já escutei uma menina uma vez conversando comigo e falando assim: se eu suicidar, não tem problema. Se eu for parar no Vale dos Suicidas, eu só ia fazer uma oração para os servos de Maria, que eles vão me resgatar no Vale dos Suicidas. E a gente não percebe que não é bem dessa maneira. Se você cometeu o ato de seu coração realmente não está em condições de perceber a gravidade do ato que você fez, não é uma simples oração mecânica que vai chamar os emissários de Maria, os servidores de Maria, para te buscar. Só quando você compreender a gravidade do ato que você cometeu, só realmente quando você estiver arrependido de coração, é que você vai se tornar passível de resgate. E olha que às vezes pode demorar bastante tempo, né? Depende daquilo das suas motivações reais. E nessa mesma lição, Chico fala o seguinte: são que tem orientações unânimes dos benfeitores da vida para quando a gente sentir esse impulso de desertar das experiências a que Deus nos destinou da vida terrestre. Porque às vezes, gente, todos nós temos as nossas dificuldades, a dor bate para cada um de maneira diferente. Então, ele colocou 4 coisas que são interessantes para a gente poder trabalhar quando talvez essa ideia de autoextermínio surja para mim, ou que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente às vezes acha que está nessa posição: eu nunca vou pensar nisso. Eu não sei qual que é o evento que está sujeito à minha vida no futuro, tá? E depois também eu tenho que tomar cuidado de achar que isso nunca vai acontecer comigo, em momento algum eu vou pensar nisso, não sei quais as coisas que meu futuro vai me reservar. E também eu tenho que estar atento para aqueles que estão à minha volta. Olha o que ele indica aí, segundo os nossos benfeitores da vida maior. Tá? Exatamente, Imaculado. Às vezes é isso, né? O nosso mundo moderno coloca uma série de ideais, várias coisas que a gente tem que ter para ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter um carro, eu tenho que viajar muito, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter aquilo e aquilo outro.
E às vezes, para a maioria da população, isso não acontece. Se a pessoa não tiver um determinado nível de maturidade, determinado de percepção, de valorização, ele pode cair nesses processos aí e realmente esse nível de frustração conduzi-lo ao suicídio. Tá? Aí o Chico coloca algumas ferramentas para evitar isso. Primeira coisa é o quê? Obviamente, oração. Quando eu faço oração, eu me ligo à espiritualidade mais alta, que eu mudo a minha vibração. Eles me dão indicações de outras maneiras, de outros modos de agir que podem me ajudar naquele momento. Então, a oração, como Jesus nos diz, do orar e vigiar, oração é fundamental no nosso processo de evolução. Aliada a uma outra forma de oração é o quê? O trabalho, tá? O trabalho no bem, a ação, aquilo que eu faço em prol mim e em prol do outro, também ajuda a me desenvolver, tá? O trabalho, em relação ao trabalho do bem, é aquilo que me movimenta, é aquilo que me faz evoluir espiritualmente, tá? E complementares a isso, a gente tem o quê? Métodos de autodefesa. O que seriam esses métodos de autodefesa? Ô, gente, se eu tô... a gente tem que aprender, como é ditado lá no dos Espíritos mesmo, conhecer a nós mesmos. Se eu não estou em condições de equilibradas, determinados momentos da nossa vida, eu passo por momentos de situações difíceis, eu tenho que uma certa forma de me preservar. Por quê? Se uma pessoa está em desespero por causa de uma morte, por causa de uma situação difícil da vida, geralmente, se eu abraçar e começar a chorar convulsivamente, entrar na mesma vibração que ela, eu não consigo ajudá-la. É a mesma coisa, se um bombeiro for tocado por um prédio em chamas, se um bombeiro não agir muito consciencioso do que ele está fazendo, ele pode acabar morrendo. Então ele tem que ter um limite. Se ele não estiver bem, se ele estiver emocionado, o que ele vai fazer? Ele percebe que ele não deveria entrar ali. Esses mecanismos de autodefesa também são em relação a nós. Eu deveria olhar, se eu não reconheço que eu não estou bem para determinados tipos de trabalho, determinados tipos de ações, eu mudo, tá? É isso que a gente tem que perceber. Há determinados trabalhos que eu não tenho condições de realizar no momento? Sim. Há trabalhos que talvez eu não consiga realizar no momento, mas não quer dizer que não há nenhum trabalho que eu possa realizar no momento. Percebe? Há determinadas situações que podem me desequilibrar, podem me tirar do meu centro e eu posso realmente me desequilibrar, entrar em desarmonia. Então, para que eu vou realizar aquele tipo de trabalho? Tá? Eu tenho tantas obras que eu posso realizar, tantos enfoques, tantas maneiras de arrumar os outros que não tocam naquele meu ponto de desequilíbrio, que às vezes eu uso isso como desculpa. Eu não posso fazer determinada coisa, eu não posso fazer nada. Cuidado com isso, tá? A gente tem algumas coisas, se eu não estou em condições de fazer determinadas ações no bem, determinado tipo de trabalho, eu mudo o trabalho, eu mudo o enfoque, eu procuro outras coisas. E por último, tem os métodos, meios da reta consciência. O que é isso? Às vezes, a gente tem que ler, o livro dos Espíritos fala com isso, né? A gente tem que ver como homens no nosso tempo. Uma conversa sadia com o outro, às vezes ver um bom filme, ver um bom livro, sair para dar uma caminhada, fazer um passeio, são coisas que nos aliviam enquanto o nosso espírito. Passar, ver um pôr do sol, tá? Ver uma criança brincar, ver um animal brincando com uma bolinha, tá? Brincar com um cachorro. Isso são meios que a gente tem ao nosso alcance de alcançar esse equilíbrio, de continuar na nossa jornada, porque algumas dificuldades da nossa vida são só resolvidas com o tempo. Tá? Então a gente tem, com o tempo e com o trabalho, né? Mas a gente tem que pensar nesses mecanismos que são lícitos, tá? Para a gente conseguir tocar a nossa existência. E por último, que nosso tempo já está esgotando, como reflexão final, eu queria trazer uma passagemzinha bem breve do livro Recados do Além, ditado pelo Emmanuel. A lição chama-se Imortalidade, tá? Foi psicografado pelo Chico também. É um contozinho muito pequeno, mas na verdade uma historinha com fundo moral, que fala o seguinte:
Quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abriu em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde é a morte em que entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais. Então, é isso, né, meus irmãos e irmãs. A gente pode cometer essa ilusão que a gente termina existências, tá? Então eu posso sair da morte quando eu termino uma existência, mas eu não jamais saio da vida, porque nós todos somos imortais, né? Todos nós temos daqui até a eternidade no nosso processo de evolução. Então nossa vida jamais cessará. O extermínio de uma existência não acaba com a nossa vida. Na verdade, o extermínio de uma existência, o auto-extermínio de uma existência, às vezes complica a nossa jornada, a nossa vida um pouco mais. Que a gente possa, então, nessa reflexão de hoje, trazer essa responsabilidade, né, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, que a gente possa ser mais responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas omissões em relação a nós mesmos e os companheiros de jornada que Deus colocou no nosso caminho. Bom, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha em reflexão. Eu espero que dentro das minhas limitações, dentro das minhas dificuldades, eu tenha trazido algum ponto que seja, talvez, que caiba alguma reflexão, que caiba tocar de alguma forma a cada um de nós. Eu agradeço mais uma vez, muito, muito mesmo, a oportunidade de trabalho aí, dada pelo Amor e Caridade, por essa oportunidade de trabalho, e que a gente possa, ao longo das nossas, nessa encarnação e das próximas, evitar tanto o suicídio direto como o suicídio indireto e auxiliar os nossos irmãos de jornada para que também mudem o pensamento, o comportamento em relação ao ato tão extremo. Tá? O Josias colocou aqui: por nossas deficiências construídas por nós mesmos ao longo do exercício das encarnações, se torna fundamental mudar os hábitos, e mudar requer físicos e mentais. É isso mesmo. Tá? Então, obrigado aí mesmo, irmãos e irmãs, aí, por essa oportunidade. Deus permitindo, a gente estaremos aqui novamente. Então, para a gente encerrar, vamos fazer aí a nossa oração. Tá? Então, cerrando os nossos olhos, abrindo nosso coração e nossa mente para as emanações do mais alto, pedimos que Deus, Jesus, espiritualidade maior, abarque a humanidade. Esse mês que simbolizamos essa luta contra essa medida extrema do autoextermínio, e todos aqueles irmãos que cogitaram, estão cogitando ou estão em vias de cometer esse ato nesse momento, possam ser tocados, possam receber aquelas exortações daqueles que indicam que isso não é um bom caminho, que isso não é uma boa opção. Que em nós mesmos, né, Pai, caso em algum futuro cogitemos essa hipótese, podemos ouvir nosso guardião e todos aqueles espíritos de luz que querem nosso bem, e com certeza nos incitarão a mudar de direção. Que teu amor, tua paz e tua luz abarquem todos nós nos dois planos da vida. Que assim seja. Bom, meus irmãos e irmãs, muito, 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 muito obrigado. Tá? E que o amor de Deus e a paz do Cristo estejam sempre conosco. Que assim seja. Deus permitir, estaremos aqui em outras oportunidades. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até mais. Abração.